A gente vai girar com o noticiário, Graeb, agora para falar sobre um encontro que vai acontecer amanhã, porque o presidente Lula já chamou ali, convocou para uma reunião as ministras do Meio Ambiente, Marina Silva, e dos povos indígenas também, a Sônia Guajajara, né? Esse encontro deve ocorrer amanhã com a presença dos ministros da Articulação Política, Rui Costa e Alexandre Padilha, de Relações Institucionais. Essa semana, a comissão especial da MP dos Ministérios aprovou um relatório, né, que tira os poderes das pastas comandadas por Marina e também pela ministra Sônia Guajajara. O texto ainda precisa passar pelos plenários da Câmara e do Senado, mas preocupa o governo, pois a MP perde validade, então, no dia 1º de junho. Também, esta semana, a Câmara aprovou um projeto de medidas que contrariam as políticas ambientais defendidas pela gestão Lula durante a campanha. Durante a sessão de ontem, os deputados aprovaram urgência para o projeto de lei que autoriza a aplicação do marco temporal e também as alterações na medida provisória que flexibilizam ali a ocupação de terras e o desmatamento na Mata Atlântica. Graeb, amanhã, então, Lula chamando as duas ministras para conversar por conta dessa MP dos ministérios que esvaziou os ministérios das duas ministras de Lula, né? Vai tentar ganhar na lábia, né? Porque o gesto já foi feito. Nós sabemos, hoje, que o governo não se lutou muito pouco para preservar o desenho dos ministérios conforme ele foi feito lá no ano passado. Quando o Lula convidou essas duas ministras para participarem, ele disse para elas, o ministério vai ter essa cara aqui. Agora passam-se 5 meses, o ministério não vai ter essa cara, e ele vai tentar garantir no charme ali, na lábia, que elas fiquem no governo. Vai fazer promessas, vai dizer que, olha, tudo vai melhorar, é momentâneo, senão o governo não consegue aprovar nada no Congresso, a gente precisava fazer gestos e tudo mais. Mas eu tendo a crer que a frase da Marina Silva ela é precisa. Teve uma considerável bolsonarização aí da gestão petista na área ambiental. E a questão toda foram as promessas, é o desencontro entre a promessa de uma gestão altamente preocupada com a questão ambiental e a realidade que está se desenhando, né? Não vai ser uma gestão altamente preocupada com a questão ambiental, talvez apenas no gogó, na retórica. Porque em tudo isso que está se desenhando no Congresso, ou por falta de força, ou na tentativa de preservar ali alguma espécie de interlocução com a bancada ruralista, com a bancada do boi e tudo mais, o governo está cedendo. O governo já cedeu. E essa reunião de amanhã é para o Lula pedir desculpa e tentar convencer as ministras de que o estrago não foi tão feio. Mas foi. Foi. Como eu disse ontem, o que resume essa história? Hipocrisia do Lula, prometeu e não entregou, e fraqueza do governo, que precisa entregar essas... Inclusive porque o Lula vive xingando a bancada ruralista, né? Ele tem que fazer um gesto concreto, para impedir que a bancada sempre vote contra, sempre obstrua os projetos do governo, sobretudo os econômicos, que são aqueles que possivelmente vão determinar o sucesso nos próximos anos ou não. Então vai ser um chá lá, ele vai tratar as duas muito bem, vai fazer muitas promessas, mas é isso, o estrago está feito. Wilson, quer dar uma arrematada nesse assunto? Não, coisa simples, o fato é que o Lula, nesse momento, ele precisa entregar os dedos para não perder o braço. É isso.
e os dedos chamam-se Marina Silva. É uma ministra que entrega pouco voto, não ajuda muito na articulação, é aquele nome internacional que o Lula precisa, mas e aí? Adianta simplesmente a Marina ser esse troféu para o Lula ficar, entre aspas, de bem com o mercado, com os influenciadores internacionais e perder a base no Congresso? Não faz o menor sentido. E o Lula agora precisa ser um pouco pragmático. Quer dizer, ele precisa ser muito pragmático. Porque nesse momento, o Lula não pode abrir mão de nenhum voto sequer na Câmara. As derrotas que ele teve no marco do saneamento, também na revogação do decreto e também na questão do PL das fake news, mostra que o Lula precisa de base. O Cajado falou isso aqui para a gente agora há pouco, né, que o governo federal hoje não tem base nem para aprovar um simples projeto de lei ou uma simples medida provisória. Né? Então não faz sentido um governo... E tem um detalhe, e como o governo também protege o MST, se for proteger também a Marina, vai perder aquele nicho de base que ele pode, que ainda é uma resistência do Congresso. Vamos resumir aqui. O governo não tem voto para manter sequer o desenho que ele próprio fez para a esplanada dos ministérios. Exato. É isso. Exato, assim, sem voto não adianta. Não adianta você querer fazer vou fazer uma campanha internacional, vou segurar a Marina, vou ser eu vou buscar o Prêmio Nobel da Paz de Preservação do Meio Ambiente. Desculpa, a gente precisa de voto para fazer o mínimo. Eu vou te falar uma coisa, o Grebe. Se o governo continuar tendo essa base, se o governo continuar minguando desse jeito, sangrando desse jeito, eu não acho difícil que no ano que vem o Congresso já comece a pensar em impeachment. E, sinceramente, o Lula não vai ter como segurar. Esse é que é o ponto. Né? Porque as votações que nós vimos até o momento, elas demonstram o seguinte, que o Congresso ele está altamente independente. Sabe? O governo não consegue mais comprar o Congresso, não consegue mais ter uma base coesa no Congresso, no atacado. Né? Tem que negociar no varejo, e negociar no varejo é muito difícil. Até hoje eu não vi ninguém na história republicana conseguir negociar no varejo. Então, é isso. Tem que entregar a Marina para poder não perder o governo como um todo.